Olá, meninas, muito boa tarde mais uma vez. Estamos aqui, animadas. Vamos que tá assim, ó. Casa do calor. Vamos ter uma aula muito bacana hoje. O que a gente vai fazer? Uma revisão do projeto de saúde e seus cuidados. É o que a gente falou no decorrer de todas essas aulas. Oi, Maria Amélia, tá levantando a mãozinha aí? Tá com dúvida? Pode perguntar, deixa eu desativar o seu som aí. Pode perguntar, meu amor. Pode falar. Não tô... Sumiu o som. Você não está conseguindo me ouvir? Sumiu o som, não tô ouvindo. Você não está ouvindo? Nada. Okay. Não, tá bom, sumiu. Sumiu. Não tô ouvindo nada que tá falando. Ok. Ô, Érica, posso te pedir uma gentileza? A Maria, você entra em contato com a Maria Amélia para a gente poder... Eu vou iniciar a aula e você vai orientando ela para que ela possa me ouvir? A Érica vai entrar em contato com você, tá bom? Tá, eu entro em contato. Obrigada. Então, vamos lá. A professora vai fazer o quê? Eu vou realizar um compartilhamento de tela e vocês vão dizer aí para mim se vocês estão vendo mesmo que a professora. Tá aparecendo aí, Márcia? Tá aparecendo, Vanilda? Joia. Então, assim, lição de vida. Alguns falam para você ficar bem, outros fazem você ficar bem. Então, seja essas pessoas que aonde você está, as pessoas se sentem bem por causa da sua companhia. Esse é o conselho de dias da gente começar a nossa aula. E hoje vai estar muito bacana. Nós vamos realizar uma revisão do projeto. Então, projeto Saúde e seus cuidados. Quem estiver ali com a apostila, a professora só vai comentar brevemente. O que a gente viu na aula passada mesmo? Nós falamos sobre os cuidados com os medicamentos, não falamos? A professora nos deu orientação ali, explicando o quanto é importante você falar com o cliente, entender ali onde deve se guardar os medicamentos. Os medicamentos de preferência não devem ser guardados em cozinha, lugar quente, não deve ser guardado onde mais? Não deve ser guardado em lugar úmido, porque a umidade faz com que não fique bem. Tirar comprimidos da embalagem para tomar depois. Se qualquer umidade que estiver próxima, ele absorve. Então, não é saudável. O saudável é já tirar a hora que vai tomar, ok? Falamos sobre o que acontece, aonde você tem que ver sobre as superdosagens. Lembra da bula? Exatamente, lá no final da bula, tem as orientações dos dizeres legais. A professora deu orientação para você sobre a diferença ali entre reação adversa e efeito adverso. Tem diferença? A resposta é sim. A professora falou sobre como é importante não ficar contando só com a memória. E o médico colocou um medicamento para ser administrado de 8 em 8 horas, esse medicamento tem que ser administrado de 8 em 8 horas. E se tiver um de 6 em 6? E outro de 4 em 4? Imagina a cabeça da Márcia. Se esse paciente tiver 6 medicamentos diferentes, uma de 4 em 4, outra de 6 em 6, uma vez por dia, o outro é de 12 em 12. Complicado isso, né? É onde a professora sempre orienta. Não dá para marcar na receita, coloque na geladeira. A professora pode até enviar para vocês um modelo de um organizador de medicamento, porque é muito importante não contar só com a memória. Anote lá, fez o medicamento, vai fazer o quê? Dá um ok para poder saber que foi feito. Não conte, ai, será? Fiz ou não fiz? Dei ou não dei? Será que eu dou de novo? Não fique com esse tipo de dúvida. Foi sobre esses cuidados. Professora, eu queria saber mais a respeito. Entra no grupo, a professora disponibilizou aí um vídeo sobre os cuidados com a medicação, parte 2, e lá eu falo bastante a respeito desse assunto. Assista o vídeo novamente, acompanhe com a apostila, e se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, ok? A professora, antes de iniciar a aula, estava realizando a chamada de vocês. Só que eu vi que Ana Lúcia entrou. Ana, boa tarde, seja bem-vinda. A professora só está colocando presença aqui, tá? Mas Vanilda, Dileia, Márcia, Margali, Zeni, a professora já colocou, tá? A professora só não havia colocado para a Ana. Joia? Maravilha. Então, vamos fazer uma revisão? Tá com a apostila na mão? Tá com o material aí? Acompanhe a professora, por gentileza.
Primeira aula, quando foi iniciado esse projeto, foi falado sobre a saúde na infância, organizando a rotina da criança. Por quê? A criança, foi falado sobre o desenvolvimento infantil, e a criança, principalmente, ela precisa de uma rotina, não só a criança, todos nós. E aí o pai trabalha, a mãe trabalha, e quem fica mais tempo com essa criança? Os cuidadores. Porque vocês não são cuidadores somente de idosos, são cuidadores de pessoas, tá? Então, o que é importante ali relembrar a respeito dessa aula? Que existe um desenvolvimento. Como que é? A pergunta principal nessa aula, eu espero que eu tenha ficado ali na pontinha da sua língua, é: quais as ações que são necessárias para o cuidador atender uma criança entre 0 a 3 anos? Primeira coisa. O que acontece com a criança de 0 a 3 anos? Lá no projeto, onde nós vamos estudar a respeito, nós vamos voltar a falar sobre isso. Por quê? Porque um projeto é complemento do outro, correto? Existem as fases. Lembra? Profissão cuidador, aonde Jean Piaget explica lá que a criança, do 0 até os 2 anos, ele está na que fase? Está naquela fase que tudo é descoberta para ele. Então, nessa fase aqui, é a fase de você ensinar a criança, não falar por ela. Ela gosta, o olhar. Vamos supor, você tem uma criança de 6 meses, aí a Maria Amélia fala: professora, eu amo criancinha de 6 meses. Então, assim, ela tem que entender quais são essas ações. Se eu perguntar para você, a criança, ela está começando a entender o que acontece ao redor dela. É você que vai moldar o meio. Como assim? A criança tem um ouvido muito sensível. Primeira coisa, nada de falar algo próximo à criança. Tanto a criança quanto os animais, eles têm a audição muito sensível. Sempre você vai entender o quê? Você está brincando com essa criança, ela tem que ali nos primeiros meses de vida começar pelo menos alguns sinais de baboação, é como se fosse assim, né? Um treinamento. Essa criança, quanto mais você falar com ela, mais ela vai te retornar. Como é que funciona isso? A criança coloca o objeto na boca, nesse momento você tem que ficar muito atento, se ficou alguma moedinha, se ficou algum bichinho, parafusinho ali no chão. Esse é o momento onde a criança usa a fralda, então tem que trocar a fralda, porque a assadura, assim como acontece no idoso, acontece na criança também. Então, vamos lá. Objetos na boca, falar com a criança, nada de gritar, uso de fraldas, o início da movimentação. É importante estimular essa criança para quê? Para que ela possa gatinhar. E mais, essa criança, até 2 anos de idade, ela está na fase chamada primeira infância. Ou seja, ela tem uma dependência absoluta. Então, foi isso que foi falado muito em aula. Então, por quê? Porque até os 3 anos de idade é onde começa, entre 2 e 3 anos, a retirada da fralda. Dileia, se a professora perguntar assim, ó, se você passa 8 horas lá com a criança enquanto a mãe trabalha, o pai trabalha, quem normalmente vai motivar essa criança a usar o piniquinho? Isso. Em momento que a criança estiver com vocês, serão vocês. Em momento que essa criança estiver com os pais dão essa continuidade. Então, é importante ter ficado bem frisado que tem que se planejar um atendimento a uma criança. Procurar colocar em prática assuntos que foram abordados nessa aula, porque eu não vou falar tudo de novo. Para você organizar, é importante que sempre essa criança se alimentar, limpar a boquinha dela. E aí, lá na apostila, na página 14, é importante que você ali, ó, releia essa aula que foi dada e preencha essas ações, ó. Tá lá, preenche. Porque ao você preencher, quer dizer que você teve uma boa absorção dessa aula. Essa saúde na terceira idade, só lembrando, inclusive lá na apostila de vocês, existe o quê? Essa linha do tempo, essas etapas, o que acontece? Releia a respeito desse assunto. Aonde que está isso, professora? Lá na página 12. Releia, para que isso vai te ajudar a estar preenchendo isso daqui, tá bom? O que mais? É importante que o idoso tenha bons hábitos de vida para obter saúde na terceira idade? A resposta é sim. Diante disso, quais as
ações que o cuidador deve aplicar na prática do seu paciente? Primeira coisa, vamos voltar lá na saúde na terceira idade. O envelhecimento vem para todos nós, correto? E a professora sempre fala ali, ó, que nós temos que nos programar para envelhecer. É difícil, a população brasileira, uma quinta maior parte da população brasileira está envelhecendo, e isso é comum. E se não envelhecer com qualidade, o que vai acontecendo? O envelhecimento natural vai interferir nos hábitos de vida, na hereditariedade, condições ambientais e doenças. Quais doenças que é comum na terceira idade? Hipertensão arterial, diabetes, depressão, problema cardíaco, mal de Alzheimer, artrose, dislipidemia, entorpese, enurese e transtornos somatoformes. Então, aonde vai entrar a atuação do cuidador? Ele entender o que é um envelhecimento ativo. Vanilda, se a professora aqui nessa revisão perguntasse para você assim, ó, o que é um envelhecimento ativo na sua opinião? Professora, tá difícil, não tem problema. Oh. Não? Dileia, na sua opinião, o que é um envelhecimento ativo? Envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável, isso, muito bem. É um envelhecimento saudável. Ô, Márcia, você concorda aqui que o envelhecimento ativo é um envelhecimento saudável? O que é esse envelhecimento saudável? Controlar a pressão arterial, independente se você tem problema ou não. Não fumar, prática de atividade física, evitar estresse, fazer exame de rotina. Isso são itens de um envelhecimento saudável, correto? Então, assim, se está entrando na terceira idade, entre com qualidade, tenha um envelhecimento participando da sua saúde. Só que isso não esperar chegar após os 60, não, tá? Isso é agora, onde a gente está, a gente cuida da forma que está. A respeito da prática de atividade física, nossa alimentação, controlar o peso, evitar o consumo de álcool, ter um hobby, dormir bem, ter noites agradáveis. São todos esses itens que estão lá na página 18 e eu aconselho você, releia ele, para que você possa conseguir responder essa pergunta para a professora, entendeu? Eu quero que esteja aí, ó, na pontinha da língua. O que é um envelhecimento ativo? Combinado? Na sequência da aula foi o autismo. O que é o autismo? Como identificar o autismo? Ou seja, como um cuidador deve identificar para poder cuidar de uma criança com esse transtorno? Primeiro, entender que é uma condição neurológica. Primeira coisa. E principalmente, você não gritar, criticar ou falar, não, chega. É a paciência. Por quê? O autismo, ele não possui uma característica, a criança não vai estar lá assim, algo que você possa ver. A criança com autismo, ela tem características que você tem que observar. Quais são essas características, principalmente? Ela não gosta de brincar com outras crianças. Ela tem comportamento diferente, tipo, repetitivo. Ela faz várias vezes. O quê? A mesma coisa. Então, ela brinca ou usa o brinquedo de formas incomuns. Tipo, por que você pôs esse brinquedo dessa forma? Ele não vai te responder. Ele não quer brincar, ou quando outras crianças chegam perto, é como se ele tivesse dificuldade de estar brincando com essa criança. Ele chora ou dá risada inapropriadamente. Então, assim, essas características aqui, ó, ela se apega por objeto, ela gruda um objeto do começo ao final do dia. Se você tentar forçar ou tirar dela, ela vai chorar. Ela não tem noção de perigo. Tem uma escada enorme, ela vai ali e você vai falar misericórdia. Então, a dificuldade em lidar com rotina é característica de uma criança autista. Então, se a professora perguntar lá para você, o que é o autismo? É uma criança que tem um problema, o quê? Um transtorno. Esse transtorno é o quê? É uma condição neurológica diferenciada. Porque isso... Aí você vai dizer, ela dá riso inapropriado? Ela, aparentemente, ela é insensível à dor? Ela fica com o objeto sempre na mão? Sim.
Essas características, todas elas têm. O que a professora quer que você fique atento? Qual é o seu papel? Como assim? Essa criança, você é que vai fazer o quê? Observar aqui, ó. Destaca isso. Os 3 primeiros anos de vida. Lembra que eu falei para você entender as fases da criança? Lá, ó, deu 3 anos de vida, você vai ter dificuldade em tirar a fralda dessa criança. Você vai abraçar, ela não vai querer que você toque nela. Você vai falar, nossa, essa criança é diferente. Realmente, pedir para a mãe continuar observando se isso não vai se prolongar. E que é muito comum em meninos. É mais comum o autismo em meninos do que em meninas. Aí você vai falar assim, nossa, professora, o que você quer que eu saiba sobre isso? Que esse transtorno, ele afeta muito mais casos do que às vezes é relatado. Na página 22, eu vou destacar que eu quero que vocês releiam ali, ó, porque essa criança, provavelmente ela vai ter que ter acompanhamento com um fonoaudiólogo, ela vai ter dificuldade na dicção. Então, aguardar e observar e ouvir tudo que a criança vai se manifestando. Nem que seja ralar, entrando, balbuciar diferente. Não agir de uma forma controladora. Incentivar essa criança. Ali, ó, eu gostaria que na página 22 e a continuação da 23, vocês realizassem uma breve leitura só para você entender que você, o principal papel do cuidador é você se colocar no lugar dessa criança. Ela tem uma dificuldade, ela tem um problema neurológico e ela não sabe se expressar. Ok? Dando continuidade, diante de uma criança, página 24, eu gostaria que vocês respondessem. Uma criança que tem autismo, como os familiares e os cuidadores devem atuar no processo de aceitação da doença? Primeiro, entendendo a doença. Entender o que essa criança tem. E aí você vai continuar ali respondendo essa atividade. Essa criança com autismo tem estratégias. Não, você não vai fazer com ela do tipo, ó, se você não fizer isso, eu vou te bater. Ela pode começar a gritar, ela pode começar a se morder, ela pode começar a bater na parede. Então, leia um pouquinho mais e se ainda tiver alguma dúvida, a professora entre em contato com a professora que eu vou estar respondendo particularmente ali no grupo para que todos possam saber a respeito, tá bom? Capítulo 4, nós falamos a respeito de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Quais são os sinais? Como o cuidador deve entender? Também é o outro é uma condição neurológica. Esse é um transtorno. Então, esse transtorno é complicado porque a esquizofrenia é uma doença psíquica. Ela é caracterizada principalmente por comportamentos psicóticos. A pessoa não sabe a diferença entre realidade ou ilusão. Então, olha só. Quando alguém fala em esquizofrenia, vocês vão lembrar dessas duas palavras. Uma pessoa que vive com a cabeça no mundo da lua. Ela não sabe a diferença de realidade ou ilusão. Aí você vai dizer, professora, mas o autismo também não é bem parecido? Aí eu trouxe aqui para você. O que diferencia entre o autismo e a esquizofrenia? Esquizofrenia, olha só, aparece na adolescência. O autismo é na infância. Então, autismo começa lá na infância, a criança já começa a se diferenciar das outras. Ela tem problema de relacionamento, ela não brinca com outras crianças, ela não divide, ela não quer que ninguém abrace, ela se machuca, ela morde, não aceita gritos. Então, ela é uma criança que tem que ter todo um cuidado especial. A esquizofrenia, essa mania de achar, tem algumas adolescentes que chegam, mãe, a professora está me perseguindo. E aí a mãe vai na escola, briga com a professora, acha que realmente é isso. E na verdade, não. A esquizofrenia, ele começa na adolescência, há uma predisposição familiar, tem delírios, confusões, a pessoa ela não sabe até onde é verdade, ela cria uma história ali que daqui a pouco até ela mesma acredita em uma mentira. Crise epilética pode dar no esquizofrênico. Agora, aqui é o quê? Frequentemente pode ter. Então, o que a professora quer que você guarda? Que a esquizofrenia é uma doença que é uma perda de contato com a realidade. Entenderam isso?
Perdeu o contato com a realidade? Esquizofrenia. Autismo, ele perde, mas ele está no mundo dele. A esquizofrenia, não. Ele perde contato com o que é realidade e o que é ilusão. Ele pode te ver um bicho. É um esquizofrênico. Ele tem mania de perseguição, alguns. Que pode matar, de acordo com o grau. Por isso que tem que ter um acompanhamento com um psiquiatra. O autismo, ele raramente machuca o outro, ele se machuca. Entendeu? Então, assim, leia um pouquinho mais lá, ó. A página 26 fala sobre os delírios, alucinações, essas mudanças. A professora, quando falou a respeito disso na aula, comentou com vocês que não tem cura, mas tem tratamento. Tem fator genético. E aí, o papel do cuidador, o que a professora quer que você lembre? Você vai falar apenas o necessário com um paciente esquizofrênico. Não retruca e proporcione atividades relaxantes ocupacional. Ouça o paciente com atenção, se necessário por horas, só ouvir. Então, nesse caso, a atuação do cuidador é mais de acompanhante. Não ficar, isso aí é frescura. Não, é se colocar no lugar dele. O tratamento, normalmente, é feito com holoperidol. Tudo que a professora está falando ali é um apanhado do que foi falado na aula. Alguns cuidados desse paciente especificamente: evitar estresse, auxiliar no sono, o efeito dos medicamentos, ficar atento ali. Na hora que tiver uma pausa, dá uma lidinha na bula a respeito. Na apostila, está falando ali, resumindo então, que a esquizofrenia é um transtorno mental? Sim. Quais as ações que é importante que o cuidador tome no momento de uma crise? O papel do cuidador está aqui. Realize depois uma breve leitura. E entenda uma coisa, todas as pessoas as quais estarão sob seus cuidados, a importância da rotina é extrema. Por quê? Por causa dos medicamentos. Deixo como referência, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, esse filme chama Nice, O Coração da Loucura. Assista ele, é um filme brasileiro, é com a Glória Pires. Ele você vai entender o que passa dentro de uma pessoa, o coração de uma pessoa que sofre de esquizofrenia, tá? Se caso você vai cuidar de um paciente que tem, é importante você entender. Tem como referência na internet também, se vocês quiserem, só pedir para a professora, eu coloco o vídeo, aonde a psiquiatra, essa psiquiatra que ela é muito bacana, a doutora Maria Fernanda Caliani, ela fala muito sobre como que é cuidar de um paciente esquizofrênico, entender, ok? Falamos aí no capítulo 5 sobre a entorpese e enurese, que é a falta do controle do xixi e do cocô. Como lidar com isso? Principalmente, esses pacientes, o que vai acontecer com eles? Quando a criança, nós vamos ver até onde a doença e até onde a falta de ensinar. É onde o cuidador vai desempenhar um papel muito importante diante do portador. Porque às vezes você fala assim, nossa, a criança tem 7 anos de idade, não faz xixi na cama? Ela não faz porque ela quer, é porque ela tem que ter um acompanhamento profissional para entender se isso não é hormonal. Alguns pais impedem os filhos de envelhecer, mas tem que entender até onde é os pais e até onde é algum problema físico, químico, entendeu? Lá está falando a respeito disso, sobre o papel do cuidador. E resumindo, identificar a porta do banheiro com a criança, durante a noite deixar uma luz acesa, porque se esse idoso precisar ir ao banheiro, ou essa criança, ele não tenha medo de ir. É importante, principalmente, sabe que ele não vai conseguir andar? Falar com a família sobre providenciar um comadre, um periquito, uma comadre, um papagaio, para ajudar. Existe uma aula que nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de usar um dispositivo que é específico para incontinência urinária, é o Uripen. Quando a gente vai ter na sala, a professora fala sobre isso, tá? E por fim, eu gostaria que vocês realizassem uma breve leitura na página 31, aonde é importante incentivar a criança para entender, para você chegar para a mãe e falar, o caso dela é importante que a senhora levasse ela onde? Ao médico para fazer exame. Porque às vezes não é comportamental, é psíquico. Tem que ter acompanhamento do psiquiatra, tem que entender o que está acontecendo com essa criança. Foi falado ainda a respeito da hiperatividade. Hiperatividade também é um transtorno. Tem que ter acompanhamento
Em alguns casos, tem que ter acompanhamento não só com o psiquiatra, mas com o neurologista. Porque esse transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, esse transtorno atinge muitas crianças hoje em dia. Às vezes os pais não sabem como lidar, porque acham que isso é comportamental. E na verdade não é só comportamental. Essa criança vai ter que ter um acompanhamento com o psiquiatra, mas tem casos que fazem até a utilização de um medicamento chamado Ritalina. Não é calmante, os profissionais que atuam com crianças que têm esse tratamento, não é dopar a criança. É porque essa criança, se ela não for medicada, o que vai acontecer? Quando ela entrar na fase escolar, ela não vai conseguir parar para prestar atenção. Qualquer coisa vai tirar atenção. Parece que ela vive sempre com a cabeça no mundo da lua. Mas não é somente, o nosso cérebro tem várias regiões, certo? Essa criança, ela vai passar por vários exames até que se chegue ao diagnóstico de hiperatividade. Porque hoje em dia é muito comum você falar, gente, a criança parece que já nasce falando. Sim, muita coisa mudou. Essa criança, ela tem características que ela se distrai. Então, é a família, é o cuidador, é a professora na escola. Parece que essa criança tem bicho carpinteiro, tá 1000 por hora, não consegue esperar a sua vez, parece uma criança mal educada. E aí você fala, nossa, a mãe dessa criança não dá educação. Não está correlacionada à educação, está relacionada à sinapse, ou seja, aonde 2 neurônios, um encontra um com o outro, isso acontece muito rápido. É por isso que essa criança tem que passar por uma avaliação com o otorrino, tem que passar com o fono, para saber se essa criança está ouvindo bem, para entender se até onde isso é medicamentoso, até onde é comportamental. E aí existem estratégias dessa criança, não é gritar e falar, eu já te avisei. Não, é dar ordem direta, uma ordem de cada vez. Agora é hora da gente organizar o seu quarto. O papel do cuidador é instruir essa criança, ensinar para ela que tem hora, não é comer a hora que ela quer. Tem refeição, tem a hora do banho, tem a hora da brincadeira. Porque a criança que é hiperativa, para você ter uma ideia, os pais sofrem que a criança, na hora de dormir, ela não dorme. Ela chega a chorar, que ela tem dor no corpo, mas ela não consegue dormir. Você vai ajudar essa criança a organizar o ambiente, porque quando ele é hiperativo, às vezes ele é hiperativo com transtorno de atenção. Hiperativo é uma coisa, e hiperativo com déficit de atenção, vamos supor, se eu fosse hiperativo, eu estaria falando com vocês, eu estaria assim. Tá me ouvindo? Tô. Então, o que acontece? Precisa orientar. A mãe acha que ela não vai dar conta da criança. Então, se você começou a observar que essa criança tem dificuldade com o convívio, tem estratégias para isso. Gostaria que vocês realizassem uma leitura na página 35. Se ainda tiver dúvida, vê se você consegue, ali, como educador, quais são as atitudes com essa criança. Próxima aula vai falar sobre o quê? AVC, acidente vascular cerebral. Ele pode ser cerebral isquêmico ou hemorrágico. Tem sinais? Sim, tem vários sinais. Quando que ele é isquêmico? É quando obstrui na cabeça com formação de coágulo. Pressão muito alta, tem colesterol alto, o sangue passa com tanta força, obstrui AVC. Pessoa mantém pressão alta, não toma medicamento, sabe? Eu não sei se tem pressão alta, se você não sabe, não for aferir, você nunca vai saber. Só que tem regras. Para aferir pressão arterial, tem que não ter fumado durante 30 minutos, estar com a bexiga vazia, não ter tomado café. Se está fazendo atividade andando muito rápido, tem que ficar uns 15 minutos até aguardar. Evitar, não é só para quem é hipertenso, o excesso de sódio na alimentação. Esses são cuidados. E se você estiver cuidando de um paciente e aconteceu um acidente vascular cerebral com ele, como é que você vai observar? Você vai observar ali o quê? Os sintomas. Principalmente, a pessoa não vai conseguir enxergar, vai sentir uma forte dor de cabeça, ela vai tentar falar e a face vai cair. Simplesmente vai estar o quê? Caído, assim. É que não é normal. Você vai perceber que isso automaticamente aconteceu o AVC, ela vai tentar erguer o braço e não vai conseguir. Então, fique atento ao seu cliente. Ela vai sentir formigamento,
ela não está tendo um infarto, é um AVC. Então tem que ser o quê? Rápido. Eu sempre digo o seguinte, olha essa sigla. A gente chama o socorro, não é o SAMU? Então, se o seu paciente não consegue dar um sorriso, você pede para ele apertar a mão, ele não consegue apertar a sua mão, ele tem dificuldade na fala, urgentemente chama o SAMU. Dia 29 de outubro é considerado o Dia Mundial do AVC, porque nunca se viu tantos casos de AVC. Então, a sigla ali, ó, se você estiver bem atenta, é SAMU. Sorria, abrace, peça para a pessoa cantar uma música, ela não vai conseguir nem falar, liga para o socorro, ok? Quanto mais rápido chegar, melhor vai ser. E ainda, na sequência, o capítulo 8, ali ó, página 39. Quais os fatores de risco da pessoa que pode aumentar para a pessoa ter um AVC? Principalmente sedentarismo, o não controle de pressão arterial. Então, tem uma série de fatores que em nós, em qualquer um de nós, pode dar isso? A resposta é sim. Doença de Alzheimer. Inclusive, só relembrando, teve uma oficina sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que acontece o quê? Tem fases. Inicial, intermediária e grave. A partir daí, esses foram os 8 primeiros capítulos. Eu gostaria que você realizasse o quê? Realizasse ali uma leitura e a cada fim de cada aula tem atividade para ser respondida, ok? A professora vai fazer o quê? O que nós vimos hoje? A professora falou um pouquinho de cada aula. E ainda, eu gostaria de encerrar essa aula falando para vocês que se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Então, hoje, eu estou realizando aí uma revisão das 8 primeiras aulas. E as outras, professora? Primeiro, eu quero que você realize uma leitura e preencha essas atividades que está ao final